Meu Deus, já estamos aqui na tua presença. Já estamos aqui, Senhor, ansioso, Pai. Já estamos aqui, Senhor, meu Deus, oh Pai, com sede e fome de ouvir a tua palavra. Oh, Jesus, aleluia. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela oportunidade e tu ter nos dado, Senhor, de estar na tua casa, de estar aqui nessa noite, Senhor, para ouvir a tua palavra, Senhor. Quanto muitos e muitos, Senhor, não têm o privilégio, estão hospitalizados, estão, Senhor, meu Deus, atrás da casa, meu Deus, ó Pai, estão, Senhor, meu Deus, aleluia, Senhor, jogados nas sarjetas, Senhor, meu Deus, e nós somos privilegiados, Senhor, de nós sair de nossa casa, de estar aqui, Senhor, para ouvir a tua palavra, ouvir o teu evangelho, Senhor. Meu Deus, abençoa cada irmão que nessa noite, Senhor, abrir o seu coração, abrir a sua mão, Senhor, para ofertar na tua casa, para dizimar, Senhor, para ajudar, Senhor, com essas ofertas, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, não deixa faltar o pão, não deixa faltar, Senhor, meu Deus, o alimento, não deixa não, papai, aleluia. Cobre ele, cobre ela com as tuas bênçãos, Senhor. Aqueles que não puderam, Senhor, tu sabe, meu Deus, tu conheces, Senhor, prover, Senhor, meu Deus, para que possamos, Senhor, meu Deus, ó Pai, ofertar na tua casa, meu Deus, aleluia. Ó Senhor, abençoa o pastor Nailson, meu Deus, que vai já estar pregando a tua palavra, vai estar orando em nosso favor, orando em favor da família, orando, Senhor, em favor do povo, Pai, meu Deus, aleluia. Seja com eles, Senhor, meu Deus, ó Pai, na pregação, fala comigo, fala com os ouvintes, fala, meu Deus, com aqueles que estão ouvindo, Senhor, através, Senhor, meu Deus, dos celulares, meu Deus, ó Pai, através da internet, Senhor, que estão ligados, Senhor, meu Deus, ó Pai, e vão ouvir essa mensagem, meu Deus, aleluia, de salvação para o lar e para a família, Senhor. Eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Quem pode dizer amém, diga amém. Vamos receber o pastor com as palmas bem alegres para Jesus, que Jesus merece. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Os irmãos também da live, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Glória a Deus. Queridos, abra a tua Bíblia, por gentileza. Vamos para a palavra de Deus. A palavra que eu tenho aqui, uma palavra específica para a família. Eu gostaria que tivesse mais pessoas, mas os que estão aqui, nós agradecemos a Deus pela sua vida. Amém? Glória a Deus. Porque, irmãos, muitas pessoas estão passando luta na família. E olhe para mim, problema de família não resolve com oração. Resolve com o ensino da palavra de Deus. Tem coisas na família que você vai orar, vai fazer campanha, vai morrer de sacrificar e não vai resolver. Porque você tem que aprender. Então é por isso que nós colocamos aqui o culto da família, para ensinar você a lidar com seus desafios familiares. Amém, irmãos? Malaquias capítulo 2, versículo 10. Malaquias capítulo 2, o versículo de número 10, irmãos. Do 10 até o 16. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Malaquias capítulo 2, versículo 10 até o 16. Quem encontrou, diga amém. Não temos nós todos o mesmo Pai? E não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal, e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém, porque Judá
profanou o santuário do Senhor, a qual ele ama, e se casou com adoradoras de deuses estranhos, ou casou com mulheres estranhas. O Senhor elimina das tendas de Jacó o homem que fizer tal, seja quem for, e o que apresenta a oferta ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazer isto, cobri o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta, e nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntai por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira, a mulher da tua aliança. E não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, e porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. Levanta as tuas mãos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, dirige para esta palavra de maneira que nós sejamos ensinados como família do Senhor. Meu Deus, toma em tuas mãos aqueles também que estão em casa, estarão, Pai, assistindo. Toma também a vida deles diante das tuas mãos, que eles sejam ajudados e abençoados em nome de Jesus. Toma aí o teu assento. Dê uma salva de palmas, irmão, bem forte, que exalta e glorifica o nome do Senhor. Irmãos, o texto aqui de Malaquias, capítulo 2 e o versículo de número 10 até o versículo de número 16, nós temos uma advertência de Deus contra a infidelidade conjugal. E eu quero pregar hoje aqui sobre famílias em perigo. Olhe para o irmão, diga: famílias em perigo. Não, diga bem forte, que é para dar gosto aqui no pastor. 1, 2, 3. Irmãos, famílias em perigo é um tema que está na manchete dos grandes jornais. Este é um tema atual, oportuno e urgente. A maior crise, irmão, que nós estamos vivendo hoje é uma crise na família. É uma crise no casamento. E o que é o casamento? O que Deus diz, irmão, sobre o casamento misto? Olhando para este texto de Malaquias 2, do versículo 10 até o 16, a palavra vai falar sobre o casamento misto. No decorrer da palavra, você vai entender o que seja isso. A palavra também, irmãos, coloca aqui também um pré-anúncio sobre o divórcio. Como é que Deus encara a questão do divórcio? Como é que Deus ele trata a questão do divórcio? Este texto, irmãos, ele trata sobre essas questões que são muito importantes, e nós como cristãos nós precisamos entender e compreender. A gente não pode ignorar estes assuntos, irmãos, porque são assuntos atuais que as famílias hoje elas enfrentam. Irmãos, antes de avançarmos, precisamos definir aqui 2 importantes parâmetros. Primeiro, a teologia ela determina a vida.
Olhando para este texto aqui, irmãos, os sacerdotes, eles deixaram de ensinar a palavra de Deus e o povo se corrompeu. Neste texto aqui de Malaquias, capítulo 2, os sacerdotes que eram responsáveis pelo ensino da palavra, eles deixaram de ensinar a palavra, e pela falta de ensino da palavra, o povo se corrompeu. O povo, ele se desviou. O patriarca, irmãos, as práticas erradas são fruto de princípios errados. Como os sacerdotes pararam de ensinar, o povo se corrompeu. Então olhe para mim e repita comigo: as práticas erradas são fruto de princípios errados. Se o povo erra porque não está tendo ensino, e Jesus deixou bem claro para o seu povo quando ele diz: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o dom de Deus. Então as práticas erradas são frutos de ensinamentos errados. Irmãos, eles estavam lidando de forma errada uns com os outros. O povo de Deus, irmãos, estavam lidando um com o outro de forma infiéis. Um estava sendo infiel para com o outro. A infidelidade estava grande no meio do povo dentro deste contexto aqui. Irmãos, segundo, a família determina a igreja. Se não tiver uma família saudável, não haverá uma igreja saudável. Os casamentos, irmão, mistos, estavam ameaçando a teocracia judaica. Você vai perceber, irmão, dentro deste contexto de Malaquias, capítulo 2, versículo 10 ao 16, o povo, os sacerdotes, os homens de Israel, de Judá, porque a palavra é específica para Judá. O povo de Judá começou a ser infiel nos seus casamentos. E começaram a casar com mulheres estranhas, começaram a casar com mulheres de outros povos. E esses casamentos eram chamados de casamento misto. E essa mistura estava desagradando a Deus, irmãos. Então os casamentos mistos estavam ameaçando a teocracia judaica, a integridade espiritual da nação. E o divórcio estava colocando em risco a integridade da família. Porque os homens de Judá, está tudo no texto, os homens de Judá deixavam as suas esposas, davam carta de divórcio e começavam a casar-se com mulheres estranhas. Isso era casamento misto. E isso estava fazendo o povo perder a espiritualidade. E isso estava fazendo o povo pecar contra o Senhor, irmãos. Olhe para mim. O abandono do cônjuge estava ameaçando o desmoronamento do lar em Israel. Porque os homens de Judá estavam abandonando as suas esposas, estavam abandonando as suas famílias e estavam casando com mulheres estranhas. E isso, o casamento misto, algum deles não abandonava a família, mas casavam com mulheres e trazia outra mulher para o convívio com a esposa. E isso estava fazendo com que a família, o lar de Israel, estava entrando em ruína. Olhe para mim, que a minha palavra hoje é muito séria, olhe para mim. As famílias estavam desestruturadas, quebradas. Irmãos, e uma família quebrada vai gerar uma igreja quebrada. Uma família desestabilizada vai gerar uma igreja destabilizada. É por isso, irmão, que eu estou lutando com toda a minha força, com toda a garra que há na minha alma, para conservar este culto
da família, irmãos. Para que as famílias desta obra, deste campo, sejam restauradas, irmão. Para que Satanás não entre e venha destruir a família, irmãos. Capítulo 2, versículo 14 de Malaquias, leia comigo. Capítulo 14 diz o texto: perguntai por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, a qual foste desleal. E os homens de Judá, irmão, mesmo traindo as suas esposas, abandonando os seus lares, eles continuavam trazendo oferta no altar ao Senhor. E as mulheres abandonadas, aquelas que eram deixadas pelos seus maridos, elas iam para o altar de Deus, está tudo no texto. Elas iam para o altar de Deus e elas choravam. Elas se derramavam diante de Deus por causa do abandono e pela dor que elas estavam vivenciando. Porque os maridos estavam sendo infiéis. E Deus olhou para Judá através de Malaquias e disse: olha, vocês mesmo sendo infiel, vocês estão trazendo a oferta ao altar, mas eu não vou aceitar nem a oferta e nem o ofertante. Aí o versículo 14 responde: por que Deus não aceitou a oferta daqueles que estavam sendo infiéis? Aí Deus vai dizer por quê? Porque vocês deixaram as vossas mulheres. Porque vocês deixaram as esposas de vocês e vocês foram infiéis à mulher da vossa mocidade. Vai dando glória, olhe para mim. Você está entendendo? Isso aqui é sério que eu vou entregar hoje. Preste bem atenção. Irmãos, o casamento é uma aliança de amor. Malaquias, no versículo 14, ele trata de 2 pontos fundamentais sobre o casamento. Primeiro, ele fala dos limites da aliança conjugal. E qual é o limite da aliança conjugal, pastor? 4 verdades são destacadas aqui. Primeiro, o casamento é uma união heterossexual. Capítulo 2, versículo 14. O que é isso, pastor? É a união entre o homem e a mulher. Este é o princípio da criação que está em Gênesis capítulo 2, versículo 24. E olha o que a palavra diz: deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e tornar-se-ão os dois uma só carne. Irmãos, está aqui o alicerce da relação conjugal, o princípio que deve reger todo e qualquer relacionamento conjugal, irmão. Em todos os lugares, em todas as culturas, em todos os tempos, irmãos, a união que Deus quer não é a união homossexual, é a união heterossexual, que é a união entre o homem e a mulher. O casamento, ele é uma aliança de amor entre um homem e uma mulher. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. Segundo a segunda verdade, o casamento é uma união monogâmica. Olhe para mim, irmãos, versículo 2, capítulo 2, versículo 14. O casamento é a união entre o homem e uma mulher. Irmãos, a monogamia foi instituída por Deus na criação. O que a palavra não, o que Deus não aceita é a poligamia, que é o homem ter relações com outras pessoas que não seja o seu cônjuge, não seja o seu parceiro, a sua parceira. Mas a monogamia é instituída por Deus. Deus fez o homem para que ele viesse viver com uma mulher. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. Irmãos, olhe para mim. A incidência da poligamia no Antigo Testamento
foi fruto da desobediência e trouxe grave consequência. Você vai perceber no Antigo Testamento que alguns homens de Deus também praticaram a poligamia. Salomão casou com várias mulheres, entre outros tiveram várias mulheres, mas isso foi fruto da desobediência do homem para com Deus. Quando Deus institui lá no jardim, Deus vai instituir o quê? Deus vai instituir a monogamia, ou seja, o homem e a mulher. Olhe para mim, irmãos, eu quero que você entenda algo interessante aqui. Irmãos, os casamentos homossexuais ou outras variantes são frontalmente contrários à vontade de Deus. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. Apesar de muitos homens de Deus no Antigo Testamento terem praticado a poligamia, tiveram muitas mulheres, o propósito original de Deus quanto ao casamento jamais foi alterado, irmão. Quando Deus ele faz o homem no jardim, Deus não faz o homem para ter muitas mulheres, não. Deus faz o homem para ter uma única mulher, irmãos. Deus ele criou o homem para ter uma única companheira para que tivesse ao seu lado. Quem está comigo, levanta a mão. Eu vou correr aqui que é grande, irmão. Vai dando glória. Irmãos, a monogamia, ela foi ensinada por procedência. Foi Deus que criou. Ou seja, Deus deu a Adão apenas uma mulher, a Eva. Irmãos, e ao homem Deus deu, a mulher Deus deu apenas um homem. E esse princípio deve reger toda a humanidade em todo o tempo. Irmãos, a monogamia, ela foi ensinada por preceito. Deus falou a Moisés, pega o texto, Deuteronômio capítulo 17, versículo 17. Deus falou para Moisés, tão pouco para si multiplicarás as mulheres. Deus disse, Moisés, tu não vai multiplicar as mulheres na tua vida, tu vai ter uma única mulher, tu vai ter uma única esposa. Não multiplica as mulheres na tua vida, tem apenas uma. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. Irmãos, a monogamia foi ensinada como um preceito moral contra o adultério. Assim diz a lei de Deus, Êxodo 20, versículo 17: não cobiçará a mulher do teu próximo. Isso está no singular. Irmão, Deus ele cria a monogamia para quê? Para que o homem entendesse que tinha que ter uma só mulher e não abrisse espaço para o adultério. Quem está comigo, levanta a mão. Irmãos, o casamento, a monogamia foi ensinada através das severas consequências decorrentes da poligamia. Todos aqueles que praticaram a poligamia, que tiveram várias mulheres, tiveram muito sofrimento na sua vida, irmão. Vamos ver o exemplo? Primeiro, as pessoas que praticaram a poligamia no Antigo Testamento sofreram amargamente por isso. Qual é o exemplo que o senhor traz, pastor? Salomão é um clássico exemplo disso, irmão. 1 Reis, capítulo 11, versículo 4. Os homens de Deus que praticaram a poligamia, que tiveram várias mulheres, sofreram por isso, irmão. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. Quem está gostando da palavra, diga glória a Deus. Irmãos, o casamento é uma união monossomática. O que é isso, pastor? Capítulo 2, versículo 14. O sexo no casamento é ordem. Diga para o irmão, o sexo no casamento é ordem. E se é ordem no casamento, então é bom, é santo, é puro e é deleitoso. Você que é casado tem que, porque é uma ordem de Deus.
É uma ordenança que Deus coloca. A união conjugal, irmão, é a mais próxima e íntima relação de todos o relacionamento humano. É a união entre o marido e a mulher. É a mais estreita do que a relação entre pais e filhos, irmãos. Quem está comigo, levanta a tua mão. Irmãos, os filhos de um homem são parte dele mesmo, mas a sua esposa é ele mesmo. Quem pegou a diferença? Os filhos é parte do homem, mas a esposa é ele mesmo. Por isso que a palavra diz que ambos serão uma só carne, irmão. Os filhos é parte do pai, mas a esposa é ele mesmo, porque é carne. Se tornaram uma só carne. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. O casamento é uma união indissolúvel. Diga comigo, indissolúvel. Deus não fez o casamento para acabar, irmão. O casamento deve ser para toda a vida. No projeto de Deus, o casamento é indissolúvel. Ninguém tem autoridade para separar o que Deus uniu. O marido, a mulher deve estar junto na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na prosperidade, na adversidade. Só a morte pode separá-lo. É o que diz Romanos, eu vou dar o texto. Romanos 7, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 39. Irmãos, a quebra da aliança conjugal é uma deslealdade. Jesus declarou e afirmou: o que Deus uniu não separa o homem. Mateus 19, 6. Quem está comigo, levanta a tua mão. Irmãos, o casamento, vamos ver agora a natureza da aliança conjugal. Qual é a natureza da aliança conjugal? Está aqui na minha mão, olhe para cá. Qual é a natureza da aliança conjugal, pastor? Primeiro, a natureza da aliança. 3 verdades fundamentais aqui são destacadas. Primeiro, o casamento é uma aliança voluntária de amor entre um homem e uma mulher, irmão. O casamento não é compulsório, antes é uma escolha voluntária. Ninguém me obrigou a eu casar com a minha esposa. Ninguém obrigou a casar comigo. Por quê? Porque o casamento, irmãos, ele é uma aliança voluntária de amor entre um homem e uma mulher. Irmão, ninguém obriga 2 pessoas a se casarem. Quando elas se unem nessa aliança, elas vão declarar amor um ao outro. Elas aceitam entrar debaixo do mesmo jugo e elas fazem uma aliança, um pacto de pertencerem um ao outro, de cuidarem um do outro, de serem fiel um ao outro. O casamento é um pacto. Diga para o irmão, repita para ele, diga: um casamento é um pacto, irmão. O casamento é um pacto. Então esta aliança, ela não pode ser quebrada. Olhe para mim. Irmãos, segundo a natureza da aliança conjugal, o casamento é uma aliança de companheirismo. Você aceitou o pacto do casamento com a sua esposa, você aceitou um pacto de companheirismo, de estar ao lado dela, de viver com ela. O casamento, irmão, não foi criado para os cônjuges competirem, mas o casamento foi feito para os cônjuges cooperarem um com o outro. Quem está comigo, levanta a tua mão. Não é para competir, irmão. Casamento não é para competir um com o outro. Casamento é para cooperar um com o outro. E como é esta cooperação? Ele deve cuidar um do outro, como cuida de si mesmo, na prosperidade, na adversidade. Quem está comigo, levanta a tua mão. Irmãos, nós precisamos entender que o casamento é uma aliança de companheirismo.
O casamento também é uma aliança testemunhada por Deus. Capítulo 2, versículo 14. Deus olha para Judá e diz: ó Judá, eu fui testemunha da tua aliança que tu quebraste. Tu foste infiel com a mulher da tua mocidade. Eu, Senhor, fui testemunha. Quem está comigo, levanta a tua mão. Irmão, Deus, Ele é o arquiteto, o fundamento. Ele é o sustentador do casamento. Ele está presente como testemunha principal. O casamento foi instituído por Ele e feito na presença dEle. Em toda a cerimônia de casamento é normal, irmão, ir testemunha, mas depois, aquelas testemunhas que estão ali, depois que termina a cerimônia, elas vão embora, sim ou não? E elas não ficam controlando mais a vida do casal, mas Deus é diferente. Deus é uma testemunha, que Ele é a testemunha, mas Ele continua sendo a testemunha para sempre sobre aquele casal. Quem está comigo, levanta as tuas mãos. Irmãos, não acontece no relacionamento sem que ele saiba. Irmão, Deus, Ele vela pelo cônjuge, e Deus reprova a infidelidade, e Deus odeia o divórcio. Olhe para mim, vou botar no texto, capítulo 2, versículo 10 ao 12. Agora, irmão, Deus, Ele vai reprovar em Judá o casamento misto. O casamento misto é uma violação do propósito de Deus. Olhe para mim, Malaquias, ele vai destacar 4 razões para provar que o casamento misto é uma conspiração contra o propósito de Deus. Olhe para mim. O casamento misto, irmão, é uma deslealdade à paternidade de Deus. Porque Deus é Pai. Deus é Pai do seu povo. Irmãos, Ele fez Israel o povo de sua propriedade. Deus chamou Israel para ser o seu povo particular. E nós pertencemos à família de Deus, irmão. Nós fomos adotados por Deus. Também somos gerados pelo Espírito de Deus. Somos participantes da natureza divina. E Deus fez conosco uma aliança de ser o nosso Deus. E nós de sermos o seu povo para sempre. E Ele quer de nós o quê? Fidelidade. Levanta a tua mão. Deus, Ele quer fidelidade, irmãos. Olhe para mim. O casamento misto, porém, leva à idolatria. Por que Deus proibiu o seu povo de casar com mulheres estranhas? Porque as mulheres de outras nações, ela ia fazer os homens adorar os seus deuses das suas pátrias, da sua terra, e os homens cairiam na idolatria, irmão. Então Deus, Ele proibia o casamento misto por causa disso. Você quer uma prova? Êxodo capítulo 9, versículo 1 e 2, Neemias capítulo 13, versículo 1 ao 3. Irmãos, ele era uma espécie de... O casamento misto era uma espécie de infidelidade conjugal contra Deus da aliança. O casamento misto era uma traição, uma quebra da aliança. Olha que o apóstolo Paulo pergunta, irmão, aqui, ó. Que harmonia existe entre Cristo e o maligno? Que união existe entre o crente e o incrédulo? Até Paulo ensinou sobre isso, irmão, casamento misto. Que não convém casar você com uma mulher de Deus, uma moça de Deus, casar com um rapaz ímpio. Que comunhão, irmão, existe entre Cristo e Satanás? Nenhuma. Que comunhão existe, que união existe entre o crente e o incrédulo? Que ligação há, irmão, entre o santuário de Deus
com o santuário da idolatria. Irmãos, o casamento misto era uma porta de entrada para o desvio da fé. Quem está comigo, levanta a tua mão. O casamento misto é uma porta de entrada para o desvio da fé, irmão. Olhe para mim. O casamento misto foi duramente reprovado por Esdras. Esdras, o sacerdote, o escriba, ele reprovou o casamento misto. Capítulo 9 de Esdras, versículo 1 e 2. Neemias, capítulo 10, versículo 30. Malaquias, capítulo 2, versículo 10 ao 16. O casamento misto é a quebra da aliança feita pelos pais. Olhe para mim. Quando o povo, irmão, recebeu a lei de Deus, lá no Sinai, lá no Monte Sinai, o povo prometeu a Deus que não daria suas filhas em casamento para outros povos. O povo prometeu. Êxodo 34, 16 e Deuteronômio 7, versículo 3. Eu estou dando o texto para não dizer que eu estou inventando. O povo fez uma aliança com Deus lá, olhe para mim, lá no Sinai. E os pais disseram: olha, Deus, as nossas filhas não vai ter casamento misto. Os nossos filhos não vai casar com pessoas de outra geração. Mas depois que os pais morreram, os filhos começaram a casar. Aí foi uma quebra da aliança feita pelos pais. Quem está comigo, levanta a tua mão. Irmãos, o casamento misto atenta contra o propósito da família de viver para a glória de Deus. Olhe para mim. A família, ela deve ser a escola da vida conforme os preceitos eternos, irmãos. Levanta a mão que eu vou liberar uma palavra. Irmãos, é no lar que devemos aprender a amar a Deus e obedecê-lo. É no lar, não é na igreja. É tarefa sua de mãe, de pai, ensinar o teu filho a amar a Deus. É no lar que ensina a criança a amar a Deus, irmão. Isso não é tarefa de pastor, isso é tarefa sua de pai e de mãe. Quem está comigo, levanta a tua mão. Irmãos, a vida cristã, ela deve ser vivida exclusivamente para a glória de Deus. O casamento deve ser uma demonstração do casamento de Cristo com a igreja, irmão. Não foi isso que Jesus fez? Paulo falou que o marido tem que amar a esposa, dar a vida por ela, da mesma forma que Cristo deu a vida pela igreja e se entregou por ela, irmão. O lar precisa ser, irmãos, o lar precisa ser uma igreja santa, adorando um Deus santo. Sabe por quê? Porque uma casa dividida não pode prevalecer, irmão. Amós capítulo 3, versículo 3 vai dizer, irmãos, como é que andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Olhe para mim, olhe para cá. Como é que vai andar dois juntos se não houver acordo, irmão? Então o casamento, olhe para mim, misto atenta contra o propósito da família de viver para a glória de Deus. O casamento misto conspira contra a criação dos filhos, irmão, no temor do Senhor. Capítulo 2, versículo 15. O casamento misto tem grande dificuldade na criação dos filhos. Um casal que é separado, irmão. Aí o filho fica um mês na casa de um, fica no mês na casa do outro. Esses filhos serão criados bem, irmão? Serão? Não. Olhe para mim. Olhe para cá. O casamento misto, irmão, o casamento misto conspira contra a criação dos filhos no temor do Senhor. Irmãos, ele instituiu, olha só, o casamento misto, ele coloca um grande obstáculo aqui na criação dos filhos, na disciplina e na admoestação do Senhor.
Como é que o pai vai corrigir o filho se ele é separado e o filho só vive na casa da mãe? Como é que ele vai fazer o papel dele de pai, de corrigi-lo, de educá-lo, de ensiná-lo? Fica difícil, irmão. Quem está comigo, levanta a tua mão. Olhe para cá, por gentileza. Os filhos passam a falar, irmão, os filhos passam a falar meio astrodita. O que é isso, pastor? Os filhos ficam com a cabeça dividida, a linguagem dividida, porque não sabe quem é que segue, irmão. Se segue a mãe, se segue o pai, se segue o pai, se segue a mãe. Fica com a cabeça dividida. Olhe para mim. Uma casa dividida não pode manter-se de pé, irmão. Os filhos que nascem e crescem nessa casa de casamento misto são puxados para o lado de fora, irmão. Geralmente, filhos que os pais se separaram, divorciaram, casaram de novo, geralmente são puxados pelo lado de fora. Geralmente se perderam, geralmente estão na droga, estão na prostituição. Eu tenho que falar isso aqui para você, irmão. Levanta a tua mão para glorificar a Deus. Por isso que você tem que lutar com toda a tua força em favor da tua família. Levanta as tuas mãos. Levante as tuas mãos, igreja do Senhor. O casamento misto é uma declarada desobediência ao mandamento de Deus, irmão. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento não encontramos amparo para o casamento misto. Irmãos, o casamento misto não é a vontade de Deus para o seu povo. Deuteronômio 7, do 3 ao 4, 2 Coríntios 6, do 14 ao 17. Deu um amparo o casamento misto, irmão. Quem está comigo, levanta a tua mão. O casamento misto é um alvo certo do juízo de Deus. Versículo 12 de Malaquias. A desobediência traz juízo e Deus não premia a desobediência, irmão. Irmão, nosso Deus é um Deus que não vai premiar a desobediência. Deus não é a favor da desobediência. Deus, ele é a favor da obediência. Quem está comigo, levanta a tua mão. Irmão, as consequências podem ser amarga para os que entram na contramão da vontade de Deus. Irmãos, a linguagem faz quebrar o juízo que atingiu Eli. Você lembra do juízo que veio sobre a casa de Eli? Por causa da desobediência, a família foi eliminada, o sacerdote foi eliminado por causa da desobediência e da maldade cometida por seus 2 filhos. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 29 ao 35. Olhe para cá agora, olhe para mim. Diga glória a Deus. Irmãos, o divórcio é uma quebra da aliança conjugal. Capítulo 2 de Malaquias, versículo 13 ao 16. Eu vou falar alguns pontos verdadeiros sobre o divórcio. Olhe para mim. 3 verdades aqui são declaradas por Malaquias acerca do divórcio. Eu vou dar o texto para você verificar comigo. Irmãos, o divórcio não foi instituído por Deus. Deus não fez o divórcio. Deus não criou o divórcio. Não foi Deus que criou. Irmão, Deus, ele não criou o divórcio, mas Deus regulou o divórcio. Ele regulou, mas ele não criou. Deus regulou o divórcio, mas não instituiu. Há uma diferença, quem está me entendendo? Deus, ele regulou, mas ele não instituiu. Irmãos, o divórcio é uma inovação humana. Deus instituiu o casamento e não o divórcio. O casamento é fruto do coração amoroso de Deus. Agora, o divórcio é fruto do coração endurecido do homem. Por causa da dureza do coração,
Moisés deu carta de divórcio. Olhe para mim. Porque se o homem dissesse assim: fui traído, fui, mas estou disposto a perdoar, não haveria divórcio, irmão. Preste atenção, olhe para mim. Irmãos, olhe para mim. O doutor Dobson afirma que a permissão para o divórcio presente na lei mosaica em Deuteronômio 24, 1 ao 4, ele afirma que a permissão para o divórcio presente na lei era para proteger a esposa de um marido mau e não uma autorização para ele se divorciar dela por qualquer motivo. Então, na lei, foi instituído para proteger a mulher traída. Não era para ele pintar o 7 e querer ir casando com uma e com outra. Quem está me entendendo, levanta a tua mão. Irmãos, o divórcio não é da vontade de Deus. Diga para o irmão: o divórcio não é da vontade de Deus. Irmãos, embora o divórcio seja permitido em caso de infidelidade e de abandono, ele não é obrigatório. Melhor do que o divórcio é o perdão e a restauração. Levanta a tua mão. Levanta a tua mão. Melhor do que o divórcio está o perdão e a restauração. Irmãos, olhe para mim. Malaquias é enfático quando ele diz: Deus odeia o divórcio. Capítulo 2, versículo 16. Irmãos, nenhum homem na Bíblia tem autoridade para separar o que Deus uniu. Nem o marido, nem a esposa, nem o juiz, nem o sacerdote religioso tem autoridade para separar o que Deus instituiu. Olhe para mim. O divórcio é a quebra de uma aliança feita na presença de Deus, irmão. Capítulo 2, versículo 14 ao 15. O divórcio é a apostasia do amor. Sabe o que é o divórcio? É rejeitar alguém que um dia foi desejado. Todos que divorciaram, um dia, a pessoa que você divorciou, um dia você desejou ela. Um dia você amou ela. Admirou ela, sim ou não? O divórcio, irmão, é rejeitar alguém que um dia foi desejado. É descumprir com a promessa feita na presença de Deus. Malaquias diz que o divórcio é a quebra da aliança com a mulher da mocidade. É uma quebra da aliança com a companheira, com a mulher da aliança. O divórcio, vai dizer o escritor por nome Dionísio. Dionísio vai dizer que o divórcio é um prejuro abominável. Olhe para mim. E qual é as causas do divórcio? Olhe para mim. Qual é a causa do divórcio? Irmão, duas causas são apontadas aqui. Preste atenção para você aprender. Eu não vou ensinar isso de novo, não. Vou ensinar agora, por isso que eu estou gravando. Duas causas são apontadas aqui. Primeiro, a falta de cuidado de si mesmo e do cônjuge. Irmãos, o casamento é como uma conta bancária. Se sacamos mais do que depositamos, vamos à falência, sim ou não? Sim ou não? Irmãos, se investirmos mais no casamento, não teríamos divórcio. Por que tem divórcio? Porque o cabra não investe no casamento, irmão. Tem pessoas que preferem discutir, pastores, divórcio. Se eu discuto divórcio, não tem casamento. Eu tenho que discutir casamento para que eu não viva divórcio. Quem está comigo, levanta a mão.
Tá com confusão lá, chama a dona, senta para sentar. Meu amor, vamos sentar aqui, vamos ajeitar aqui, vamos discutir o nosso casamento, vamos ver aonde é que nós melhora. Porque se eu discuto o casamento, nunca haverá divórcio. Mas se eu discuto o divórcio, nunca haverá casamento. Levanta as tuas mãos. Qual é a segunda causa do divórcio? A falta de bom senso, irmão. Ninguém com o resto de bom senso faria isso, irmão. Mas que fez o patriarca? Olhe para mim. Alguns estudiosos, olhe para mim. Olhe para mim. Olha que a palavra diz: portanto, cuidai de vós mesmos, ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Irmãos, antes de divorciar, uma pessoa precisa ter um bom senso para pensar nas consequências. Porque o divórcio vai ter consequência, olhe para mim. E quais são as consequências do divórcio, pastor? O divórcio, ele é indolor. Diga comigo, indolor. O doutor Dales vai dizer que o divórcio é mais destrutiva das crises emocionais. O divórcio é uma dor que corta como uma faca. Quem está comigo, levanta a mão. Irmãos, o divórcio é um ato de violência contra o cônjuge, contra os filhos. A violência psicológica e emocional procede o divórcio. O divórcio é desinstalador, irmão. O divórcio é como, olhe para mim, é como um terremoto, provoca grande estrago. O divórcio é um colapso dos sonhos, é um naufrágio da esperança, é a desistência deliberada de uma aliança firmada na presença de Deus. Você está entendendo que o divórcio é sério? Irmão, nunca case com ninguém. Não, se não der certo eu vou me divorciar. Não faça isso, irmão. Levanta as tuas mãos. Eu sei que nesse estado eu estou tendo dificuldade para pregar da família, mas nem que fique só eu e minha esposa aqui, mas eu vou continuar pregando para a família, porque o diabo não vai destruir as famílias desta obra. Deus irá restaurar. Levanta a tua mão para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Levante as tuas mãos e dê glória para o Senhor. Irmãos, o divórcio provoca profunda dor na pessoa abandonada. Olhe para mim. Era isso que acontecia em Judá. As mulheres que os maridos deixavam ela e casavam com casamento misto, elas iam para o altar abandonada, está no texto. Elas iam para o altar e elas choravam, elas lamentavam diante de Deus, e Deus não suportou a dor das mulheres que estavam abandonadas, irmãos. Quando Deus vê o choro das mulheres, Deus vai dizer, Deus olha para os homens, eu não vou aceitar a oferta de vocês, porque eles estavam deixando as mulheres, abandonando ela, e ainda continuava no altar, trazendo oferta a Deus. E Deus disse, eu não vou aceitar a oferta, porque vocês são infiéis com a mulher da mocidade de vocês. Vocês são infiéis com a esposa que vocês casaram. Levanta a tua mão, diga glória a Deus. Eu não sabia, pastor, que o relacionamento tinha a ver com a oferta que eu dou para Deus. Tem, irmão. Se você não for fiel, Deus não aceita. Se o teu casamento não for da maneira que Deus agrada, você pode trazer 1 milhão para o altar, a igreja vai abraçar, mas Deus não vai trazer bênção sobre você. Quem está comigo, levanta a tua mão. Segura que eu tenho que entregar isso aqui, irmão. Esse choro era dos homens, irmão, que chegavam para Deus sem ter as suas orações respondidas, e também das mulheres abandonadas. Não era só os homens que estavam abandonando, não, as mulheres também estavam abandonando.
E o povo chorava diante de Deus aqui, irmão, ó. Olhe para mim. Mas chorar não salva. Diga comigo, chorar não salva. Porque Deus quer, irmão, obediência da fé. Não adianta chorar depois pelo leite derramado. Tem que valorizar enquanto está de pé. Quem está comigo, levanta a tua mão. Valoriza quem Deus colocou do teu lado, irmão. Irmão, quando as esposas abandonadas iam para o altar e derramavam as suas lágrimas, e isso tocava o coração de Deus, a ponto de ele não aceitar as orações dos maridos que as abandonaram. Aí os maridão com outras esposas vinham para o altar, chorava, aí Deus olhava e dizia: não vou aceitar a oferta, porque a tua antiga esposa está chorando lá, abandonada, ó. Não vou aceitar. E Deus nem ouvia a oração, irmão. Deus nem ouvia o clamor, porque era infiel. Está no texto. Está no texto ou não, pastor? Glória a Deus, sim. Está no texto, irmão. Olhe para mim. Olhe para cá. Irmãos, o divórcio traz grave problema para os filhos. A poligamia, os homens que eram casados com várias mulheres, e o divórcio não são compatíveis com a criação dos filhos no temor de Deus, irmão. Irmãos, essas práticas eram proveitosas para obter a semente piedosa na árvore genealógica do Messias. Irmão, ninguém poderia se divorciar, casar com uma idólatra e ainda esperar uma santa posteridade para si. Olhe para mim, que eu vou falar um dado agora. Olha uma pesquisa aqui, ó. A pesquisa, eu vou dar um dado de pesquisa agora para você. Os filhos que vivem com mães e padrasto ou com mãe divorciada tem um risco de 20 a 30% maior de sofrer acidentes graves. Filhos que vivem apenas com a mãe como a cabeça do lar são 50% sucessiva à doença psicossomática. Crianças que são criadas só pela mãe, 50% delas são doentes mentais. Uma pesquisa, quem está comigo, levanta a tua mão. Olhe para mim. Filhos que vivem com a mãe como cabeça no lar e o padrasto tem uma tendência de 40% a 70% maior de repetir ano na escola. Geralmente essas crianças, elas repetem de ano na escola, irmão. Filhos oriundos de casamentos quebrados são responsáveis por mais de 70% de expulsão na escola. Suspensão e expulsão da escola. A maioria desses jovens são expulsos ou são suspensos da escola. Quem está comigo, levanta a tua mão. Olhe para mim. O divórcio, irmão, ele provoca uma crise espiritual e quebra da comunhão com Deus na vida da pessoa que abandona o seu cônjuge. A partir do momento que você abandona o teu cônjuge, a sua vida espiritual desmorona. Não vou mentir para você, irmão, que eu sou um pastor fiel na palavra que eu prego. Levanta a tua mão. A vida espiritual desmorona, irmão. Irmão, Malaquias estava subestimando o pecado do divórcio. Ele chorava, mas não obedecia. Irmão, quando Deus não aceita o ofertante, ele rejeita a oferta. Irmão, Deus, ele jamais vai aceitar a oferta sem antes aceitar o ofertante. Se Deus rejeita o ofertante, ele também não vai aceitar a oferta.
Quem está comigo, levanta a tua mão. Isso aqui é sério, irmão. Olhe para mim, por gentileza, eu vou terminar agora. É comum algumas pessoas usarem, irmãos, artifício para driblar a própria consciência para justificar o divórcio. Olhe para mim. Quais são os argumentos? Algumas pessoas dizem: eu vou me divorciar porque meu casamento não foi Deus que fez. E outros dizem: eu vou me divorciar porque eu não consultei a Deus para me casar. E há aqueles que ainda simplesmente dizem: eu vou me divorciar porque eu não amo mais o meu cônjuge, encontrei uma pessoa mais interessante. E essas pessoas multiplicam motivos que levam ao divórcio. É importante ressaltar, irmão, que Deus comparece a todo casamento como testemunha. Olhe para mim. Não importa se você orou para casar com essa mulher, mas Deus estava lá quando você assinou os papéis. Não importa se você pagou o preço ou se você fez campanha para saber se era de Deus. Deus estava lá como testemunha. Deus é testemunha de todo o casamento. Não importa se tu orou, se tu não orou, se tu buscou, se tu não buscou, Deus estava lá como testemunha. Se você não buscou, é problema teu. Era para ter buscado. Quem está comigo, levanta a tua mão. Irmãos, olhe para mim. A quebra dessa aliança é um perjuro às promessas firmadas diante de Deus. Irmão, Josué, ele afirmou uma aliança com os gibeonitas sem consultar a Deus. Lembra que quando os gibeonitas vieram tudo rasgado com pão velho, e Josué fez uma aliança com eles sem saber quem eles eram, depois não pôde quebrar a aliança, irmão. Josué manteve a aliança, mesmo sendo inimigo, mas ele manteve. Aí quando Saul vem, Saul vai matar eles, aí Saul quebra a aliança, irmão. Saul vai quebrar a aliança que foi feita por Josué com os gibeonitas. Olhe para mim. Irmãos, o divórcio provoca o repúdio de Deus. Diga o repúdio de Deus. Sabe o que é repúdio? Deus odeia, Deus tem raiva do divórcio. Deus não gosta disso, irmão. Irmãos, Deus odeia o divórcio. Ele repudia aqueles que agem com violência. Olha que a palavra diz. Que o divórcio é como aqueles que traz violência nas suas vestes. Sabe o que é violência na veste? Roupa rasgada, roupa manchada. Acabou de sair de uma briga e ficou a mancha ali. Olhe para mim. Irmãos, o divórcio é cobrir de violência a sua veste. Toda vítima do divórcio, ela é violentada psicologicamente, irmão. A pessoa, ela é afligida na mente dela. Quem está me entendendo? Os golpes psicológicos procedem da separação física. O divórcio, irmão, não é algo dissonante para Deus, não é algo que agrada a Deus. Numa época em que o divórcio campeia tão serene, precisamos inclinar os ouvidos para a palavra de Deus. Levanta a tua mão. Fique em pé agora que eu vou concluir a palavra, já pronto para nós orar. Fique em pé. Precisamos, irmão, reafirmar que o povo de Deus está aliançado com Deus e não deve entrar em aliança com aqueles que não pertencem à família de Deus. Pastor, eu estou solteiro na igreja. Não vai casar no mundo não, irmão. Espera, ora a Deus. Se não aparecer, tu não vai morrer não. Diga glória a Deus. Não faz isso não, irmão. Precisamos ainda afirmar que o clamor dos feridos é mais alto aos ouvidos de Deus do que o coração daqueles que ferem. Você está entendendo?
Se você que provocou o divórcio, o clamor da pessoa que foi traída está mais alto para Deus do que o teu. Porque ela foi ferida, foi machucada, foi... Quem está comigo, levanta a tua mão. As lágrimas dos oprimidos são mais preciosas para Deus do que as ofertas daqueles que oprimem, irmão. Precisamos de igual forma dizer que Deus é testemunha de toda cerimônia de casamento. Diga comigo, Deus é testemunha de toda cerimônia. Também será testemunha de toda violação desse voto. Na hora que a pessoa casou, Deus foi testemunha. Na hora que a pessoa deixou também, Deus foi testemunha. Tanto do pacto quanto da violação. Precisamos alertar que o pecado do divórcio é uma coisa abominável, que Deus odeia sempre. Levanta a tua mão. Você pode não gostar de mim mais por causa dessa palavra, não tem problema não. Mas eu tenho que ser fiel com você nesta palavra, irmão. Levanta a tua mão. Você vai segurar na mão da tua companheira, do teu companheiro. Cadê a minha? Vem aqui. A gente vai estar orando agora, irmão. Vai estar clamando agora. Segura um pouquinho. Vamos estar clamando agora. Deus quer que nós sejamos fiel, irmão. Segura aí na mão. Se tiver o teu companheiro aí, se não tiver, não tem problema. Fecha os olhos. A gente vai orar também. Senhor nosso Deus e eterno Santo Pai, Senhor, nós pregamos aqui nesta noite sobre esta palavra, famílias em perigo, Pai. Senhor, que o Senhor venha guardar a nossa família, que o Senhor venha guardar o nosso lar, Pai, que o Senhor venha guardar a nossa casa, traz a proteção para o nosso lar. Ó Deus, eu sei, Pai, que Tu é um Deus restaurador, Tu é um Deus que restaura, Tu é um Deus que levanta, Tu é um Deus que coloca de pé, Pai. Tu é um Deus, Senhor, que faz diferente. Ó Deus, não importa o que aconteceu. Ó Pai, o Senhor não quer que nós sejamos infiéis. O Senhor quer que nós sejamos fiéis ao nosso cônjuge, ao nosso companheiro, ao nosso casamento, para que o Senhor venha aceitar a oferta da nossa mão, Pai. E se alguém cometeu algo grave aqui, perdoa ele, perdoa ela. Perdoa, Senhor. Vai perdoando, Pai. Traz o perdão, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Pai. Traz o perdão, traz a restauração. Pelo poder que há no Teu nome, Pai, nos ajuda e nos abençoa. Abençoa essas famílias, Pai. Abençoa aqueles que vêm para o culto da família, Pai. Eu vou continuar pregando para a família. Eu vou estar lutando, Pai, para restaurar pessoas nesta casa, nesta igreja. Por mais que muitos não querem, não aceitem, mas eu vou continuar pregando, Pai. O que o Senhor colocou na minha boca para pregar. Continua me ajudando, ajuda minha esposa, ajuda os pastores, ajuda os obreiros, Pai. Nos abençoa. Não deixe nós abrir mão da nossa casa. Não deixe nós abrir mão da nossa família. Em nome de Jesus. Deus abençoe, meus irmãos. Dê uma salva de palmas bem forte para o nosso Deus. Pode concluir a live, os irmãos da live. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, amanhã tem culto lá no ponto lá, né?